Obrigado, bispo. Boa noite a todos. Abra sua Bíblia na carta de Paulo a Tito, epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do último versículo lido no domingo passado. O último versículo lido, interpretado e aplicado a nós no último domingo. Tito, capítulo 1, versículo 5 em diante. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina. De modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Feche seus olhos, por favor, curve sua cabeça. Vamos falar com o Senhor. Diante de Ti, Pai Santo, nos apresentamos nesse domingo, dia do Senhor, noite de celebrarmos a ressurreição do nosso sumo pastor, Jesus Cristo. Que bom que temos a Ti, Senhor. Que bom que temos a Ti, a quem podemos recorrer nesses dias maus. Que bom que temos a Ti como aquele que cuida de nós e deixa, pelo Seu Espírito, um consolador que faz com que leiamos o texto, que acessemos a palavra do Senhor com olhos abertos, com olhos iluminados, os olhos do coração iluminados, para poder contemplar a beleza da Tua santidade e reconhecer na Tua palavra, na Sagrada Escritura, direção para a nossa vida. Que em nome de Jesus possamos ser confrontados e consolados pela Sua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, nós voltamos aqui
nesse domingo, seguindo esse tema, crer, agir, a prática do cristianismo em Tito, considerando a epístola pastoral como um grande manual prático, bem como os outros textos dessa categoria do Novo Testamento, desse gênero do Novo Testamento, as cartas, as epístolas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo, extremamente práticas, e Tito com um corte muito objetivo, muito específico, para cada área de formação da vida da igreja, de modo que nos relacionemos em família, em comunidade de fé e com o mundo, com a mente de Cristo. Esse é o objetivo das cartas de Paulo a Timóteo e a Tito. Esses dois presbíteros, segundo, como falei domingo passado, especialistas de Novo Testamento, homens relativamente jovens. Timóteo concorda-se mais, e Tito há um consenso quase que unânime de que não era um homem com mais de 25 anos. E no domingo passado, nós saímos daqui com um encorajamento que eu acho que vale a pena nos lembrarmos. Diante de uma época extremamente imediatista, onde as coisas têm que acontecer aqui e agora, a curto prazo, a demanda de vivermos um cristianismo muito prático é grande. O problema é quando esse cristianismo prático abre mão de verdades fundamentais que façam o que vivemos, que façam das coisas que fazemos e que pratiquemos, de fato, expressões da fé cristã. Então saímos daqui com um encorajamento, que é a esperança na vida eterna, que fundamenta, que dá as bases para a nossa fé e o nosso conhecimento de Deus, segundo a piedade, a vida santa. Se esse capítulo 1 pudesse ter todo um grande fio condutor doutrinário, esse seria o caríssimo tema para nós da perseverança dos santos. Ao ler esse texto, que evidentemente diz respeito à liderança da igreja, é uma orientação muito específica para a liderança, mas é colocada na Sagrada Escritura, portanto, ela tem utilidade para todos nós. Devemos entender, portanto, que Deus chama, a começar dos seus líderes, um padrão de santidade, um padrão de piedade, um padrão para o qual nós somos chamados a seguir perseverando. Mas, gente de Deus, nós vivemos num momento onde existe uma séria crise de líderes, uma crise na liderança. E quando falo de crise de liderança, não me refiro apenas a líderes eclesiásticos, a líderes cristãos, a líderes evangélicos, a pastores, presbíteros, bispos, a líderes da igreja. Mas a ideia de líderes aprovados em todas as esferas da sociedade está extremamente carcomida. Muita gente não leva mais a sério esse conceito, a começar dentro de casa. O quanto nós vemos a dificuldade de filhos se submeterem a pais, filhos enxergarem e reconhecerem a liderança de seus pais sobre suas vidas, por mais que eles ainda não tenham capacidade de se sustentar. Muitos ainda bem jovens rebelam-se contra a liderança de seus pais. Isso vai escalonando para todas as esferas de relacionamento. Por vezes é difícil para muitos jovens enxergarem a figura de liderança nos seus professores, nos seus primeiros chefes, seus primeiros patrões, nas esferas de autoridade governamental, assunto que vamos tratar ainda em Tito nos próximos domingos. Temos dificuldade com a ideia de liderança. E isso, por vezes, é romantizado na ficção, que todos nós sabemos que, como um caldo cultural
alimenta a nossa imaginação, alimenta o nosso imaginário, consequentemente forma uma cultura e faz com que essa ideia de desprezo à liderança se dissemine sutilmente no tecido social. Tecido social esse, povo, que está totalmente esgarçado, sobretudo nos dias de hoje. O ponto é que, à luz da doutrina, à luz da sã doutrina, nós chegamos à conclusão, em especial ao ler um texto como esse, que a crise de líderes e a crise de liderança, na verdade, ela pode até se agravar hoje, mas ela existe há muito tempo, porque ela foi comprometida desde a queda. Quando lemos os relatos, o relato criacional de Gênesis, no capítulo 1, com uma leve interpretação, sem aprofundarmos muito, chegamos à conclusão que Deus cria Adão como um líder no Éden. Hoje, na aula do CETEB, o professor Luiz deixou bem claro que a posição de Adão era de vice-regência naquele mandato cultural, social e espiritual que ele recebe da parte de Deus Pai, Criador de todas as coisas. Portanto, o que causa a crise da liderança desde a criação é a entrada do pecado e a consequente queda da humanidade do seu status criacional, do modelo, do padrão elevado que Deus criou o homem. E não nos enganemos, isso se manifesta sim no meio da igreja. Semana passada eu fui contundente, inclusive, em algumas posições e observações minhas a respeito de líderes cristãos, líderes evangélicos de renome e influência, de grande capilaridade midiática, que fazem mau uso de sua influência. E não tenho como negar que a minha contundência, ela vem da compreensão desse texto com o qual, para a preparação dessa mensagem, eu já tenho lidado há algum tempo, sem falar o meu lidar com o texto, a minha relação com essa palavra desde há alguns anos. Então, quando olhamos o estado da igreja evangélica brasileira, não vou abrir muito a escala, vou ficar só no nosso país, que é bem grande, com muitas igrejas, bem cristianizado. A gente tem muita coisa para pensar, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho querido, Tito, a serem colocadas em ordem, como diz no verso 5. Eu dou graças a Deus, minha gente, que nós temos em nossa comunidade de fé um bom modelo de líder, de presbítero e de bispo. A gente tem que glorificar a Deus por isso, meus irmãos. Temos uma liderança que, a muito custo, busca viver o que nós lemos aqui e o que nós vamos examinar agora. É muita responsabilidade minha ter que pregar esse texto diante do meu pastor, que na verdade deveria estar pregando isso aqui para nós, porque tem muito mais capital de testemunho, substância de testemunho com a própria vida. Então, Bispo Weber, agradeço a oportunidade de me franquear a cátedra, o púlpito da igreja, para compartilhar a palavra, sobretudo em um tema tão caro e tão sério como esse. A crise da liderança, minha gente, não pode ser varrida para debaixo do tapete, porque nós temos um pastor exemplar. Então aqui fica essa nota. Temos que pregar todo o conselho de Deus, toda a palavra de Deus. E essa é a grande beleza da pregação expositiva.
Ela não abre concessões para convenções sociais. Porque por uma convenção social, eclesiástica e evangélica, poderíamos simplesmente pensar, ora, se temos um pastor que busca viver a par e passo cada ponto desses que qualificam um presbítero e um bispo, a gente pode não passar por essa comida mais espessa. Esse elemento aqui na refeição a gente pode deixar de lado. Mas ao longo do texto, meu irmão, minha irmã, o que eu quero compartilhar com você, ainda dando glória a Deus por termos liderança exemplar entre nós, glória a Deus por isso, eu quero olhar com você que, na verdade, o modelo do líder é o modelo de todo crente, homem e mulher. Portanto, nós não podemos passar batido do que o texto nos apresenta. Até porque, embora o texto fale especificamente das qualificações e deveres, as ordens dadas aos servos de Deus, tais ordens, por estarem na palavra, elas encontramos nelas modelos para a nossa vida. Modelos para a nossa vida na família, na própria família da fé, na própria igreja, em como nos relacionamos em sociedade. Então, indo direto para o texto, eu quero ler com você mais uma vez o versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te escrevi. Nós vimos na semana passada que Paulo escreve a Tito, destinatário identificado no versículo logo anterior ao que lemos aqui, no versículo 4. Tito identificado como verdadeiro filho. Uma coisa belíssima e interessante, a redenção dos conceitos do mundo, do tempo. Paulo dirige-se a Tito como tanto os rabinos, os mestres judaicos, se voltavam aos seus discípulos, bem como os professores de filosofia referiam-se a seus alunos. Isso era muito comum do tempo antigo, essa relação filial. Então eles voltavam-se aos seus discípulos, os rabinos, e aos seus alunos, os professores de filosofia gregos, como filhos. E aqui começa a grande distinção, e eu passei brevemente por isso semana passada, e nessa introdução, nesses primeiros desdobramentos de mensagem, acho importante frisar mais uma vez o padrão de relacionamento do apóstolo Paulo, funcionando também como um pastor e mestre com o seu discípulo, verdadeiro filho, uma palavra de amor, de relacionamento, de compromisso familiar com aquele que caminha com ele, como seguidor de Jesus. Por esta causa, e ele vai começar a listar, te deixei em Creta para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade da ilha de Creta, ilha no mar Egeu, mar Mediterrâneo, como falei semana passada, outrora, um zênite, o auge da civilização grega, que naquele momento vivia dias difíceis, dias decadentes. Naquela ilha, com várias cidades, e onde ali ia se estabelecer uma rede de igrejas, de comunidades de fé, é para ali que Tito é enviado. A palavra não deixa claro, a Escritura, Atos dos Apóstolos, o relato histórico da formação da igreja desde Jerusalém até os confins da terra, ela não deixa claro que Paulo pregou em Creta. Existe uma citação de Creta a partir da pena inspirada do escritor Lucas, de que
Paulo, em sua viagem para Roma, passa por provavelmente um fenômeno meteorológico, um tufão, e ele passa por um dos portos de Creta. A concordância da maioria dos historiadores desse período é de que sim, Paulo, em um outro momento, provavelmente entre os anos 60 e 63 ou 64 depois de Cristo, aí sim, para naquela ilha, prega o evangelho, grupos de irmãos são organizados e igrejas são plantadas. E logo na sequência, Tito é deixado naquele lugar para cumprir o papel da formação de um colégio de pastores, um colégio de presbíteros, consequentemente um colégio de bispos. Então ele é colocado ali com a missão de ordenar líderes, de ordenar esses líderes que precisam de uma qualificação. O que vale lembrar é que Paulo faz isso sendo justamente o personagem que todos nós conhecemos, um modelo de liderança cristã. Eu nem entro aqui, gente, quando falamos de modelo, de perfeição ou imperfeição, porque já é senso comum que perfeito é o nosso Senhor Jesus, que absoluto é o nosso Senhor Jesus, que sem mancha e sem mácula é o nosso Senhor Jesus. Ele há de fazer isso com a igreja quando glorificá-la. Mas misericordiosamente ele usa pecadores que são tornados santos após serem justificados para cumprirem a sua ordem e glorificarem o seu nome na terra. E Paulo foi um exemplar modelo desse procedimento, dessa vida para a glória de Deus. Um bispo de Roma, ainda do primeiro século da igreja, Clemente, disse sobre Paulo o seguinte: o apóstolo mostrou o caminho para o prêmio da perseverança. 7 vezes foi acorrentado, foi exilado, apedrejado, pregou tanto no leste como no oeste, obteve nobre fama, não por si mesmo, mas por sua fé. Ensinou retidão em todo o mundo e depois de chegar aos limites ocidentais, deu testemunho perante os governantes e assim partiu do mundo e foi levado para o lugar santo. O maior exemplo de perseverança. Esse homem tinha autoridade, portanto. A gente leu um trecho de uma epístola, evidentemente não canônica, não de autoria divina, mas um documento da igreja, escrito aproximadamente 30 anos depois que essa carta foi escrita a Tito. A carta de Clemente à igreja que se reunia em Corinto, enviada para aquela igreja no ano de 96 depois de Cristo. Ainda 30 anos depois, o testemunho de Paulo, para a glória de Deus, continuava ressoando. Ainda hoje, mais de 2000 anos, o testemunho de Paulo continua ressoando para a glória de Deus, dando a nós, no texto que vamos lendo e compartilhando aqui, caminhos para vivermos segundo a piedade, como lemos semana passada em Tito 1, versículo 1. E qual é a prescrição, portanto? Quais são as qualificações? E aqui, minha gente, o texto é muito claro, o texto é muito objetivo. Os mais básicos elementos de português, a gente identifica quais são as qualificações para o presbítero, o pastor. Presbítero que pode ser traduzido como o irmão mais velho, um líder com maturidade espiritual aprovada. A partir do verso 6, alguém que seja irrepreensível, guarde bem essa palavra, irrepreensível, nós vamos voltar nela, vamos desenvolvê-la mais um pouco. Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. O destaque, minha gente, já fica logo de cara para que a qualificação, ela não é primordialmente técnica, é uma qualificação de caráter. O que está em xeque aqui não é a capacidade burilada, exercitada, refinada
com estudo, com prática. Vai ter até um momento para isso. Mas o que é priorizado, o que é colocado como uma referência inicial, é o caráter desse líder. Alguém que seja irrepreensível. E aqui cabe sim, nesse ponto, nessa palavra, cabe uma interpretação, uma sintonia mais fina do que é ser irrepreensível dentro desse texto. Não se trata de ser alguém sem culpa, não se trata de ser alguém perfeito, se trata de ser alguém que é irrepreensível como fruto da justificação, que por causa da justificação tem uma conduta que foge da repreensão, que foge do erro. É claro que os mais santos homens de Deus erram, inclusive o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Pedro esse que teve inclusive rusgas com o apóstolo Paulo a respeito de assuntos que nós vamos lidar aqui ainda nesse texto. Pedro que durante algum tempo de sua jornada, mesmo vivendo tudo o que viveu com Jesus, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, mesmo estando lá em Jerusalém, em Pentecostes, como é registrado em Atos capítulo 2, pregando aquele belíssimo sermão de chamado ao arrependimento, ainda assim errou, ainda assim falhou. Esse mesmo Pedro que foi o discipulador desse bispo de Roma, que segundo a tradição, inclusive foi batizado por Pedro. A tradição cristã atesta que Clemente de Roma foi um discípulo direto do apóstolo Pedro. Esse mesmo homem de Deus, Paulo, tantos ao longo da história da igreja, que sempre mencionamos aqui, os mais santos homens de Deus, líderes, pastores que caminham conosco hoje, são passivos a falhas. Mas essa inclinação carnal, que sim, nos leva ao erro, nos leva ao pecado, não é desculpa para vivermos uma vida sem vigilância, uma vida sem a busca perseverante por santidade. Irrepreensível aqui diz respeito a uma postura sinérgica, não monérgica. O que eu quero dizer com isso? Somos salvos de acordo com o esforço e a vontade de um só, o nosso Deus. Mas a caminhada para nos colocarmos de forma digna diante dele, diz respeito a essa nova vida que recebemos dele, e com essa nossa nova vida, colocarmos a nossa vontade submetida a ele. A nossa volição entra em xeque. Os desígnios das nossas vontades começam a ser sujeitos a ele. A irrepreensibilidade, ser irrepreensível, diz respeito a isso. Fruto da justificação, tornar-se alguém que não se torna passível de ser corrigido. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Creta, como várias localidades gregas, tinha na figura do relacionamento do homem com a mulher seríssimas inclinações que eram totalmente contrárias à instrução monogâmica divina, que eram totalmente contrárias a viver o projeto de Deus para o homem e para a mulher, o projeto matrimonial que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher. Falei semana passada rapidamente de uma das deusas do panteão que era muito idolatrada naquela localidade, Reia, uma das deusas da fertilidade. E na ilha de Creta haviam, de acordo com historiadores, 3 grandes templos, onde prostitutas ritualísticas, sacerdotisas pagãs, prestavam seus serviços cultuais, oferecendo seus corpos aos homens daquela localidade. A tentação nessa área era muito grande naquele tempo, como também o é hoje. Por isso a prescrição é clara. É necessário que esses presbíteros sejam maridos de uma só mulher.
que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução. O caráter desse homem de Deus, irrepreensível, marido de uma só mulher, frutifica numa família, em filhos, em descendentes que não são rebeldes, que entendem o princípio da liderança, como eu falei, desde casa, desde o seio do lar. Nem são insubordinados, portanto, filhos que não são acusados de dissolução, não trazem palavra de divisão no meio da congregação, e nem são insubordinados ou rebeldes. Versículo 7, e o caráter continua em tela, e surge uma outra função, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Mais uma vez vem a palavra. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Despenseiro também pode ser traduzido como mordomo de Deus, como servo de Deus. Falamos disso semana passada. A figura do ministro, a figura do servo. E aqui surge a palavra bispo. Palavra correlata à palavra presbítero. No entendimento da igreja dos primeiros dias, não havia uma ordem hierárquica entre bispos e presbíteros. Basicamente, eram funções que operavam muitas vezes na mesma localidade, com a mesma autoridade. A diferença é que bispo, do grego episcopos, que significa, de uma tradução literal, exemplo, modelo, padrão, era também supervisor, superintendente. Na compreensão que vai se desenvolvendo ao longo dos séculos, a figura do bispo se tornou pastor de pastores. Naquela época da igreja dos primeiros dias, a figura do bispo era um superintendente junto com os outros pastores, que também eram presbíteros das igrejas, em especial em regiões mais populosas. Daí usava-se essa atribuição, esse encargo do bispo. E o texto diz no verso 7, é indispensável, não podemos dispensar. Paulo escreve ao seu verdadeiro filho, ao seu discípulo Tito: meu filho na fé, presbítero Tito, você não pode dispensar que o bispo seja um verdadeiro mordomo de Deus. Nessa função, e o texto diz, é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Ou seja, não tem como o bispo não ser um mordomo de Deus, um servo de Deus. Se o bispo tiver uma outra forma de lidar com a obra, ele não é qualificado para tal. E o texto desenvolve isso. Siga comigo o versículo 7. Não arrogante, não irascível, ou seja, alguém que se irrita por qualquer coisa, não dado ao vinho. Nota aqui que também precisa ser colocada. Não mencionei no domingo passado, porque muitas coisas eu estou deixando para ir detalhando a respeito do contexto de Creta à medida que fazemos a exposição do texto. Mas em Creta era cultuado o deus pagão Dionísio, deus do vinho e das festas. Havia, portanto, naquela localidade uma grande tentação à embriaguez alcoólica. Por isso a observação clara de Paulo ao seu discípulo, verdadeiro filho Tito: olha, aquele que vai ocupar o cargo de bispo, além de ser um servo exemplar, é indispensável que não encontre repreensão na sua ação como mordomo de Deus na vida da igreja, que ele não seja alguém arrogante que se irrite com facilidade e que não seja um ébrio, um bêbado, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância.
Eu vou ler mais uma vez esse verso 7. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Ok? Que não seja ganancioso, que não seja entorpecido pelo desejo do vil metal, que não seja ganancioso. Até aqui, meus irmãos, nós vimos aquilo que o presbítero, o bispo, a liderança não deve ser. Até o verso 7, nós temos aquilo que não devemos seguir. Uma estratégia didática muito comum dos líderes e dos professores de orientação rabínica. Primeiro estabelece um modelo do que não é. Olha, você não siga essa direção. E começa, portanto, a partir do verso 8, a dizer então o que deve ser a prática da liderança. A liderança que tem uma função de reproduzir um modelo na comunidade de fé. Verso 8. Antes, hospitaleiro, antes de ser qualquer uma dessas coisas reprovadas por Deus, é necessário que o presbítero e o bispo seja hospitaleiro. Hospitalidade, no texto original, dizia mais respeito, de forma mais precisa, a receber viajantes em sua casa, em ter a casa aberta aos viajantes. Talvez esse não seja o contexto que nós vivemos, mas o princípio ainda é válido. Todos nós estamos numa peregrinação nessa terra, e nessa peregrinação, que por vezes é de um bairro para outro, existe uma jornada espiritual muito mais profunda e muito mais séria sendo travada. E quando nós abrimos da nossa casa, colocamos do nosso melhor, da nossa mesa, da nossa despensa, para um desses peregrinos, que também, vale lembrar, nós somos, mas talvez recebemos um peregrino de viagem na nossa casa. Esse peregrino pode ser um vizinho, esse peregrino pode ser um irmão, uma irmã da comunidade de fé. Quando ali o recebemos de forma hospitaleira, ali nós estamos obedecendo o Senhor Jesus. A figura do bispo precisa ser exemplar nesse modelo. A figura do presbítero, dos pastores, da liderança precisa ser exemplar nesse modelo. Hospitaleiro. Palavra belíssima do grego philagatos, amigo do bem, que também poderia ser traduzido como amante do bem, que ama o bem. Sóbrio, justo, piedoso, ou seja, um homem santo, uma vida de santidade. Agora nós lemos essas coisas, voltemos aqui a pensar, quem aqui não queria ser assim? Hospitaleiro, amigo do bem, que expressão belíssima, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, disciplinado espiritualmente, um homem santificado, uma mulher santificada. E finalizando esse versículo 8, e aqui eu também vou chamar a sua atenção, também por gentileza, que tenha domínio de si, fruto do Espírito, domínio próprio. Pense que o domínio de si não diz respeito, meu irmão, minha irmã, a apenas dizer não para as coisas.
Eu creio que o desafio do domínio próprio, o desafio do domínio de si mesmo, não é simplesmente dizer não para isso, não para aquilo, não toques, não proves, não manuseis. Mas talvez o grande desafio do domínio de si seja começar a fazer coisas para a glória de Deus. É fato que devemos deixar de fazer várias coisas. A ética cristã é um dos bens que mais têm sido perecíveis no cristianismo contemporâneo. Mas, afinal de contas, nós estamos diante de um texto que provoca com que a nossa crença, com o que cremos, se torne em ações. Então, que tal interpretarmos esse texto? Quem sabe poderíamos olhar para esse texto e ter os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo e perceber que ter domínio de si, ter a capacidade de não ser controlado pelas paixões mais instintivas da nossa natureza carnal, mas ter domínio de nós, mediante ao Espírito Santo que habita em nós, nos leve a fazer coisas para a glória de Deus. Nos leve, portanto, a ser hospitaleiros, ter domínio próprio para ser amigo do bem, ter domínio de si para ser sóbrio, ter domínio de si para ser justo, ter domínio de si para ser piedoso, para se disciplinar espiritualmente. Isso é a orientação de Paulo ao seu discípulo, ao seu verdadeiro filho na fé, Tito, para que ele assim instrua e ordene presbíteros de acordo com esse padrão. E aqui no versículo 9 nós chegamos na orientação técnica dessas qualificações. Tudo que a gente viu até aqui diz respeito a caráter, gente. Agora a gente vai para a parte técnica. Verso 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Que tenha capacitação do Espírito, para animar, mas não para ser o animador de palco, como tanto existe por aqui hoje em dia, mas que seja alguém capaz de animar, de levantar os ânimos, exortar, segundo um padrão, através de algo, exortar pelo reto ensino, pelo justo ensino da sã doutrina, bem como poder para edificar os santos, bem como poder para convencer os que o contradizem. Aquilo que chamamos hoje de apologética, a capacidade de defender a fé. Então, é necessário que os bispos, presbíteros, pastores, líderes sirvam a igreja com essas qualificações. Muito claro, muito enfático, há não muito tempo, a primeira epístola de Timóteo foi exposta de maneira muito detalhada aqui pelo bispo Weber. Na verdade, eu estou revisitando os mesmos princípios que foram escritos para um outro jovem presbítero, estou revisitando aqui nessa exposição com vocês. O ponto é que, naquele cenário de Creta, como quase que de forma predominante nas igrejas dos primeiros dias da fé cristã, existiam também os falsos mestres e as falsas doutrinas, os falsos profetas, falsos pastores, lobos em pele de cordeiro. Como falei semana passada, não é uma novidade desses dias, da semana passada ou do ano passado, é uma novidade desde que, como falamos de maneira popular, desde que o mundo é mundo. E Paulo, de maneira objetiva, ensina o seu discípulo a identificar, e não apenas identificar, mas confrontar esses falsos mestres. Volte seus olhos comigo para o verso 10, por favor. Porque existem muitos insubordinados, palavra difícil aqui, faladores frívolos, aqueles que falam demais,
platitudes, obviedades, coisas vazias e vãs, e enganadores. Eu fico aqui coçando com vontade de dar uma referência, mas não vou dar, fica tranquilo. Oradores frívolos e enganadores. Interessante que a palavra insubordinados também está no verso 10, a mesma palavra usada para os filhos rebeldes. No fundo, esses falsos líderes, eles são rebeldes ao sumo pastor que é Jesus. Eles não se rebelam apenas contra a liderança instituída da igreja. Eles se rebelam contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pastor dos Pastores, Jesus. E entre esses falsos mestres existem especialmente os da circuncisão. Aqueles mesmos que tumultuavam a igreja dos hebreus, como nós vimos aqui detalhadamente na nossa exposição aos hebreus, alguns meses atrás. Verso 11, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Mais uma vez, a mesma expressão que foi usada para o que não deve tomar conta da mente e do coração do bispo, nos versículos anteriores. É preciso fazê-los calar. A palavra, o verbo calar aqui era o mesmo usado no grego para calar a boca de um animal. Que palavra dura. Então percebam o nível, como o apóstolo Paulo levanta a barra, levanta o sarrafo quando se trata de corrigir falsos mestres. Amados, eu sei que por vezes é até cansativo ficar falando tanto. Eu, especialmente, eu queria poder deter muito mais do nosso tempo falando da beleza do nosso Senhor Jesus. Mas nós não vamos conseguir deixar clara a beleza do Senhor Jesus enquanto existirem falsos mestres, falsos profetas, atrapalhando o trabalho da pregação do Evangelho. Somos orientados pela palavra a calar a boca deles. Eu não queria estar nesse papel. Mas isso não diz respeito ao que eu quero, mas ao que a palavra de Deus orienta. Portanto, eu tenho que exercer domínio próprio nesse caso, não posso passar pano, como dizemos de maneira popular. Temos que ir direto ao assunto, de forma objetiva, como a epístola nos orienta. Como contextualizar isso? Existiram falsos profetas por volta dos anos 60 depois de Cristo. A pergunta é, existem falsos profetas e falsos mestres hoje? Que a palavra nos oriente, então, o que fazer com eles. Sobretudo se eles fazem o que o texto diz. Por quê? Verso 11. Andam pervertendo, tirando do caminho casas inteiras, lares inteiros, famílias inteiras, ensinando o que não devem. Ensinando o que não devem, por torpe ganância. No caso, em especial os da circuncisão, eles ensinavam a necessidade de que todo novo convertido, mesmo sendo gentio, passasse pelos ritos de iniciação da espiritualidade judaica para que fossem verdadeiros cristãos. Quando que a orientação da palavra não perpassa por isso, então eles estão ensinando o que não devem. E eles fazem isso, como afirmei, por torpe ganância. Existe um mercado nesse sentido. Por quê? Vale lembrar e trazer o contexto de Creta. Como falei, Creta vivia um momento de decadência, superpopulação, desastres naturais que haviam abalado a ilha. E por mais que houvesse ainda vários comércios, vários mercados que eram muito comuns naquela região, ainda existia uma grande demanda de espiritualidade que estava se desfacelando. Como afirmei semana passada, historiadores concordam que nesse tempo, nem mesmo os rituais pagãos davam conta da espiritualidade do povo cretense. E alguns que faziam parte dessas novas comunidades na fé, novos na fé ainda fragilizados,
na sua capacidade de apologética, de defender a fé, eram ludibriados por esses mestres extremamente gananciosos, esses falsos mestres da circuncisão, que cobravam não um dízimo dos dízimos, ou uma oferta de primícias, ou essas coisas que a gente vê acontecendo aí, essas campanhas absurdas e farsescas, mas eles cobravam uma alta taxa pela cidadania judaica. Olha, você só pode ser um crente se você for um judeu de verdade. E essa torpe ganância perverteu a muitos. Por isso, Paulo deixa muito claro: faz esse povo se calar, confronta eles. Versículo 12: foi mesmo dentre eles um seu profeta, em algumas versões um dos seus poetas, que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Faz referência a um filósofo que 600 anos antes, chamado Epimênides, trouxe essa palavra a respeito daqueles que habitavam em Creta. Paulo fazendo citação mais uma vez do entendimento popular para elucidar um ensino, para acender uma luz, acender um clarão no ensino. Então, para deixar claro a gravidade, ele pega um dito popular e redime esse dito popular, por assim dizer, o colocando na palavra do Senhor. Cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Concorda com o que eu falei semana passada de como era visto aquele povo de Creta? Povo ganancioso, arrogante, glutão, mentiroso, feras terríveis, ventres preguiçosos. E Paulo não fala isso apenas como a concordância com o senso comum, com a filosofia das massas, não. Verso 13, olha o que ele diz: tal testemunho é exato. Se Paulo é um homem inspirado pelo Espírito Santo, o texto da palavra de Deus é de autoria do Senhor, o que temos, portanto, é Deus como dono de todas as coisas, simplesmente reclamando para si as palavras do filósofo de 600 anos antes de Cristo, e dizendo: esse testemunho é exato. E se há alguma sabedoria nesse homem, há, porque o próprio Deus colocou nele, para um dia, de acordo com a graça comum, o apóstolo pegar essas palavras e colocar e denunciar o pecado daquele povo na cara deles. Tal testemunho é exato, versículo 13. Portanto, depois de fazer essa constatação, isso é a beleza do evangelho, irmãos, na prática. Não é apenas fazer constatações do óbvio. Tipo, poderíamos fazer várias sobre o Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, a gente poderia fazer várias, né? E geralmente fazemos e ficamos fazendo, reclamando, e a gente vai tocando a vida, né? Mas a beleza do evangelho é que o testemunho exato não precisa ser a palavra final daquela cidade, não precisa ser a sentença final daquela cidade. Gente chamada para ser sal e luz foi colocada naquela cidade. A palavra de Deus foi pregada naquela ilha inteira. Portanto, verso 13: repreende-os severamente. Repreenda-os de forma severa, para que sejam o quê? Sadios na fé. A esperança para o pecador, a cura para o que está doente. Versículo 14: e não se ocupem com fábulas judaicas, com falsas narrativas dos da circuncisão, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. E aqui, nesses versos 13 e 14, nós vemos o grande martelo da repreensão à luz do evangelho sendo batido.
E chegamos ao versículo 15. E Paulo, usando a argumentação que ele usou para os romanos, vamos ler juntos. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. E aí eu vou ler com você, você não precisa abrir sua Bíblia, apenas preste atenção. Romanos 14, verso 20 diz assim: não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Todas as coisas são puras para os puros. Os puros têm a capacidade de entender tudo aquilo que o convém a fazer. O domínio de si, ou o domínio próprio, ele estabelece aquilo para o qual você diz não e aquilo para o qual você diz sim, de acordo com a vida do Espírito. Todavia, ainda continua o verso 15, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque essa pureza não diz respeito a uma pureza pessoal conquistada com esforço pessoal. Essa pureza é dada para quem nasceu de novo pelo próprio autor da vida. Verso 16. No tocante a Deus, mais uma palavra duríssima, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Palavras de Jesus em Mateus 7, final ali do Sermão do Monte. Verso 21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavra de Jesus: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O texto termina no versículo 16 de Tito 1, dizendo que essa abominação, desobediência e reprovação é o impedimento para a prática de toda boa obra. Nós estamos nessa série, minha gente, crer, agir, o cristianismo na prática em Tito. Começamos essa mensagem essa noite falando da crise de líderes, um momento delicado, difícil que vivemos como igreja num todo, como sociedade num todo. Louvamos a Deus pela nossa igreja local, pelo testemunho da nossa liderança local. Mas existe um desafio de praticar essas boas obras. Daqui por diante, os próximos capítulos 2 e 3 de Tito, sempre vão ter no meio do capítulo e na conclusão do capítulo o convite à prática da boa obra. Boa obra vai ser um termo que vai permear esse capítulo, esses próximos capítulos e, na verdade, a carta do apóstolo Paulo a Tito. C.S. Lewis, um grande pensador cristão, em uma das suas obras mais sábias, Cristianismo Puro e Simples, diz que a função de um pastor, ela não envolve a formação de um indivíduo até a sua morte. Ela diz respeito à formação de um indivíduo até a eternidade. Nós pensamos semana passada e saímos semana passada com essa ideia. A esperança na vida eterna é o que dá fundamento, que dá base para a nossa fé e o nosso conhecimento de Deus. Vamos falar muito de boas obras daqui por diante.
Boas obras são todo o cumprimento da vontade de Deus, tudo aquilo que Ele nos pede e nos ordena em Sua palavra. Sejam preceitos que regulam a nossa conduta como indivíduos diante de Deus, em relação ao próximo e à sociedade em geral. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 diante, nós vemos que pastores e mestres são dados à igreja, são concedidos à igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Os pastores e mestres, presbíteros e bispos, a liderança da igreja, ela tem uma função, portanto, a função de fazer valer na família. Por isso o investimento pesado dessa igreja em assuntos que dizem respeito à edificação de famílias centradas no Evangelho, como está sendo pregado toda manhã de domingo aqui. E, na verdade, em todo o testemunho do episcopado dessa igreja para com a sua membresia. Portanto, na família, na vida da igreja e no relacionamento com o mundo, como uma realidade expandida, uma realidade maior, nós temos na figura da liderança essa necessidade de buscarmos referência, modelo. Sim, nós devemos buscar a eles. Buscar pastores e líderes que, como Paulo, era alguém que buscava imitar a Jesus. Eu creio que ao longo de quase 30 anos da plantação dessa igreja, seria muito arrogante e talvez possa até ser difícil para alguns ter que me ouvir falando disso. Afinal de contas, eu sou novo na casa. Mas com muito respeito aos irmãos, eu não posso falar muito de mim ainda aqui. Mas eu posso falar a respeito da liderança local instituída da igreja. Ouçam o pastor de vocês, irmãos. Com tudo e com todas as dificuldades que ele tem, e tem mesmo, ouçam o pastor de vocês. Para viver uma família que glorifica a Deus e que tem olhos na vida eterna, para ter uma relação de igreja que vive aqui com olhos na eternidade e para ter uma relação com o mundo, com o século presente, com olhos na eternidade. Graças a Deus temos um pastor exemplar aqui. Encontramos na palavra de Deus uma forma de identificar, eu dou graças a Deus por isso, de identificar, olhar aquela tabelinha, né? Vou marcando a casinha assim. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Honrem ele. Honrem o bispo. Eu tenho tentado fazer isso. Muito. Muito mesmo. E espero que juntos a gente possa tentar fazer isso. Para viver um cristianismo na prática. A partir da semana que vem, relacionamento de pais e filhos, relacionamento com autoridades, relacionamento com patrões, evangelho na prática. A partir da semana que vem, capítulo 2 de Tito. Eu espero você aqui para expormos a palavra de Deus e buscarmos inspiração nela para praticar a nossa fé para a glória dele. Amém? Vamos orar. Fique à vontade de ficar de pé. Nesse momento e concordar comigo nessa oração. Senhor, nós estamos aqui como igreja agradecidos pela Tua palavra. Pedimos que em nossas famílias, na nossa relação de igreja e na relação com a sociedade, com o mundo, os princípios do Evangelho nos norteiem a praticar toda boa obra. Te agradecemos e eu te rendo ações de graças por termos liderança e pastoreio
que segue os requisitos e os princípios que aqui são apontados. Que bom isso, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por termos base e referencial para um discipulado efetivo. Obrigado também por nos ferramentar a confrontar falsos mestres e repreendê-los severamente. Não para que isso seja condenação final para eles, mas para que eles sejam sadios na fé, como a palavra de Deus nos orienta. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que obstrui o fluxo da nossa vida como filhos de Deus para a prática da boa obra caia por terra em nome de Jesus. Que possamos estar com corações e mentes desejosos de ouvir a tua instrução semana que vem no capítulo 2 da epístola de Paulo a Tito. Em nome de Jesus, assim te oramos. Amém. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus.